aí galera, beleza? Bom demais? Acabei de voltar do cinema e vi o filme do Superman do James Gunn. E galera, o filme tá top, hein? Bora conversar um pouco aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos, apesar que foram mais pontos positivos. E pode ficar tranquilo, que é tudo sem spoilers. Bora comigo! E a primeira coisa que você percebe não é só por causa que é um filme do Superman, que já tem muito tempo que não vi um filme do Superman legal. Eu particularmente gostei muito do Superman Homem de Aço, mas aqui você já percebe que o James Gunn veio para dar uma cara nova para DC. Um dos principais pontos que você percebe logo de cara, pessoal, é a questão de que o Superman agora ele tem aquela preocupação mesmo, igual quando a gente viu lá naquele seriado Liga da Justiça Sem Limites, igual a gente vê nas HQs de verdade, o Superman mostra que ele é literalmente aquele herói que se preocupa com as pessoas. Tanto é que a gente viu nos trailers, né? Ele não é aquele super-herói ali com aquele clima mais sombrio. Tanto é que a paleta de cores, igual a gente viu, ela é muito mais alegre, demonstrando que o Superman realmente se importa com as pessoas. Você vê isso durante as lutas. Não é só aquela cena que a gente viu dele salvando a menina. Realmente, de fato, é o jeito dele. Esse Superman, ele traz pra gente um Superman mais humano, muito mais do que um super-herói. E aqui, pessoal, pode até parecer bobo, mas você consegue ver no olhar ali do Clark Kent a esperança ali para poder salvar as pessoas. Aquele olhar caloroso dele, de uma pessoa que realmente passa o bem, quer o bem. Talvez eu possa estar até meio empolgado, pessoal, porque eu acabei de ver o filme, mas a sensação que passa é que você sai ali do cinema querendo ser aquela pessoa, uma pessoa mais correta, uma pessoa mais gentil, sabe? E isso realmente estava precisando nos filmes da DC. Na verdade, a gente nem via tanto essa parte humana ali nos filmes da DC, e eu vi que realmente fez toda a diferença no filme. E falando um pouco do ator, né, que faz o papel aí do Superman, confesso que eu fiquei um pouco assim, meio com o pé atrás, devido ao fato de, ele tem uma cara meio boba, aquele problema que deu no CGI, que o olho dele estava vesgo, algumas pessoas começaram a brincar, a forma que o James Gunn também falou que o seu Superman ia ser mais fraco, querendo ou não, isso passa uma sensação não muito boa pra gente, mas durante o filme você vê que ele está sendo um Superman realmente, de fato, assim como nas HQs, né? Ele está realmente representando o Superman ali, e eu achei muito legal, ele está muito bem no papel. Ele, pessoal, de fato entrega aquele jornalista tímido, que é o que o Superman tenta passar, e que o Clark Kent tenta passar, e por outro lado, ele faz o papel do Superman super bem. De fato, ele passa aquele carisma ali do Superman, você percebe que ele é o Superman, ele convence, isso que eu achei mais legal, que ele convence a gente que ele realmente é um Superman. Tem uma cena específica, pessoal, que dá até arrepio de pensar, que ele realmente passa pra gente ser o Superman. Pode ficar despreocupado que eu não vou dar spoilers, mas pelo menos não nesse vídeo. Tem muito a comentar, tô querendo comentar muito, vou até gravar um próximo vídeo, somente com spoilers, para poder conversar com vocês, mas tem uma cena específica que você realmente vê o Superman ali, o Superman que a gente precisava ver no cinema, sabe? Aquele Superman mais parecido com o HQ, aquele Superman que salva gatinhos na árvore, que o Superman também faz isso, a bondade dele em si. Um outro ponto é que muita gente ficou atrás com o James Gunn pelo fato de tudo ele querer fazer piada, igual lá no Guardião das Galáxias. Mas nesse caso aqui do Superman, apesar que no Guardião das Galáxias deu muito certo, né? Mas aqui no caso do Superman, ele é bastante pé no chão, ele faz algumas piadas assim, para quebrar o clima, tudo mais, aquele clima tenso que pode estar acontecendo. E é até legal, principalmente com o Krypto, vocês vão gostar bastante, que ele é bastante perfeito ao que ele é nas HQs. Se você está preocupado, pode ir no cinema tranquilo, que tem humor sim, mas é humor na medida certa pro filme. E pessoal, um ponto bem legal que vocês até já viram nos trailers, é toda aquela estética, né? Aquele jogo de câmeras que eles fazem com o Superman voando. Aquilo a princípio parece meio chato quando a gente vê por fora, mas no filme ficou super legal. Eles fazem aquilo na medida certa. Não é, o James Gunn faz aquilo na medida certa, né? Não é igual nos alguns filmes do Zack Snyder, por exemplo, que ele abusa muito ali da câmera lenta. Não, aqui eles fazem na medida certa e que fica legal e que fica um jogo de câmera totalmente diferente, entende? Que eles conseguem dar perspectiva de uma luta, por exemplo, que a gente não tinha. E isso é um dos pontos que eu achei mais interessante, porque isso faz literalmente a gente pensar que a gente está assistindo um HQ. Faz literalmente a gente pensar que a gente está vendo o HQ ali, porém em cinema. E aí, vale a pena se empolgar com o novo universo da DC que está sendo construído? Então, eu acho que sim. Esse tom desse filme como o James Gunn próprio disse, ele pensa fazer não todos os filmes nesse mesmo tom do Superman.
alguns filmes que vão tornar junto ali esse universo, cada um vai ter o seu tom próprio, mas porém ele vai fazer com que todos fiquem coesos, semelhante ao que foi feito na Marvel, onde que a gente tem alguns filmes ali que são mais, digamos, não comédia, mas que são mais criativos ali, que tem mais piadas. Por exemplo, os Guardiões da Galáxia, ele combina muito bem, por exemplo, quando vai lá para a Guerra Infinita. Por mais que ele seja um filme que traz uma bagagem ali, que tem um pouco mais de diversão, quando junta com todo o universo, ele fica coeso e fica perfeito. E o James Gunn falou que quer realmente fazer isso agora no universo da DC. E se for fazer, pessoal, vai ficar muito legal. E deixando um pouco de lado ali o Superman e o universo da DC, a gente precisava, pessoal, literalmente de um Lex Luthor, como foi demonstrado aqui. Por mais que ele seja um ator ali que parece um pouco mais novo do que o Lex Luthor nas histórias em quadrinhos, ele fez muito bem o papel aqui e ele realmente demonstra a periculosidade que ele tem. Ele mostra que ele de fato é perigoso e o mais importante, pessoal, eles conseguiram demonstrar nesse filme que é possível sim fazer um Lex Luthor inteligente, que os planos deem certo, não aqueles planos mirabolantes que tinham nos outros filmes dos outros Lex Luthor. Na minha opinião, esse é um filme que a DC precisava para poder dar um suspiro ali e poder trazer novas pessoas para poderem assistir seu universo novo que está sendo construído. E foi um filme bem legal, eu achei bem legal esse filme do Superman. Eu gosto muito do Homem de Aço, gosto muito daqueles filmes antigos também do Superman, mas porém esse acertou na medida e eu posso falar pra vocês, tá? Ele tá meio que ali nivelado com o Homem de Aço. O Homem de Aço tem uma estética ali, né, um pouco mais sombria, um pouco mais pesada. Cenas de luta são perfeitas no Homem de Aço, mas esse aqui também o James Gunn conseguiu fazer cenas de lutas épicas ali que você realmente gosta de ver, você quer ver mais daquelas cenas ali durante o filme. Um outro ponto que a gente tem que observar, pessoal, é que querendo ou não, pelo fato da gente já estar sendo entregue pra gente o filme como se a gente já estivesse no meio de um HQ, simulando a leitura de um HQ, de uma história em HQ, né, que você não começa da primeira HQ que foi lançada, muitas das vezes você começa do meio, mais ou menos pro final. No filme é exatamente isso. Já tem um contexto ali, né, de que o Superman já existe, que já está começando a Liga da Justiça, que já tem vilões e tudo mais, e você entra naquele universo, e é exatamente isso que a gente, pelo menos que é fã, precisava, e ficou muito legal. Talvez algumas pessoas assim que não são tão fãs dos quadrinhos demorem um pouco ali no começo do filme para poder entender o que está acontecendo, porque eles já estão jogados meio que no meio de uma história, por assim dizer, mas creio eu também que vão acabar gostando, assim como a gente que é fã acabou gostando das referências e tudo mais que foi visto no filme. E aí, pessoal, vocês já viram o filme? Eu vou lançar um próximo vídeo somente com spoilers para a gente poder debater ele cena por cena, ver as coisas legais que aconteceram durante o filme, as lutas, o enredo também que foi muito legal, personagens ali durante o filme que são mostrados, que são bem legais também, e vários deles bem fiel, né? Igual o Lanterna Verde, que a gente viu ali, a questão do cabelo, que estava sendo muito polêmica e tudo mais. Mas outros personagens também, situações também que foram bem legais durante o filme. E é claro, pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder não perder mais, né, vídeos assim como esse que eu estou fazendo agora do Universo Geek, ali, Universo Nerd por geral. Até a próxima, galera. Fui!